Santo do dia 11 de julho, segundo o livro Na Luz Perpétua, a Vida dos Santos, volume 2, do Padre João Batista Limã, no calendário tridentino dito de São Pio V, 1959. São Pedro Fourier. São Pedro Fourier nasceu em 1565 em Mirecourt, pequena aldeia de Lorena, de pais pobres, porém virtuosos. De boa índole, era Pedro uma criança piedosa e pouco afeita aos prazeres juvenis. Nos estudos que fez em Pont-à-Mousson, teve a ocasião de revelar os belos talentos e não tardou que, entre todos os condiscípulos, se distinguisse pelo sabre e preparo intelectual extraordinário. Como professor e educador, revelava qualidades superiores, tanto que, de preferência, se lhe confiavam as crianças, as quais sabia incutir amor ao trabalho, temor de Deus e respeito à inocência e pureza da alma. Na idade de 20 anos, entrou para a Ordem dos Cônegos de Santo Agostinho, onde ainda mais se dedicou à vida religiosa. Fez o curso de filosofia para um ano depois ser ordenado sacerdote. O zelo, a virtude do jovem levita desgostou bastante os companheiros da ordem, os quais, para se verem livres do incômodo monitor, trataram de afastá-lo. Foram-lhe oferecidas 3 paróquias, entre as quais escolhesse a que mais lhe agradasse. Tendo ouvido a opinião de um parente, Padre João Fourier, da Companhia de Jesus, escolheu não a mais redondosa e menos trabalhosa, mas a que mais esforço lhe exigia e menos rendimento oferecia. De fato, a freguesia de sua escolha tinha tão má fama que era chamada Genebra em miniatura. Genebra era a sede do calvinismo e cidade corrompida. 3 anos trabalhou Fourier naquela paróquia. Pela dedicação, palavra e oração, e não menos pelo exemplo, fez com que se verificasse uma remodelação tal entre os fiéis que mereceu os maiores elogios dos bispos. Não satisfeito com o trabalho que a paróquia lhe dava, Fourier estendia a sua atividade a outras localidades, onde igualmente conseguiu a conversão de muitos, a reforma dos costumes e a extinção da heresia calvinista. O ducado de Sal, onde imperava o calvinismo, Fourier, em menos de 6 meses, reconquistou a fé católica. Mais árduo foi o trabalho da reforma nos conventos. Mas, com a graça de Deus e a persistência dos conselhos, neles conseguiu o restabelecimento da disciplina monástica. Grande merecimento teve Fourier com a fundação de uma congregação religiosa feminina dedicada a Nossa Senhora. As religiosas desta congregação destinavam-se, além da vida religiosa, ao ensinamento da mocidade feminina. Fourier teve a satisfação de obter para essa obra a aprovação apostólica e vê-la difundir-se com grande rapidez. Ao trabalho da fundação e organização de uma congregação associou-se a responsabilidade de superior dos cônegos regulares. Também desse cargo Fourier se desempenhou com toda a dignidade e máxima competência. Graves perturbações obrigaram-no a sair de Lorena e domiciliar-me em Grey, na Borgonha, onde se dedicou inteiramente ao ensino da infância. Mestre abalizado em todas as virtudes, mais se distinguiu no amor de Deus e do próximo. A oração pertencia todo o tempo que lhe sobrava dos trabalhos do Estado. A maior parte da noite passava em exercícios de piedade. Trabalho nenhum começava sem invocar o auxílio divino. Em tudo que fazia visava a glória de Deus e o cumprimento da vontade divina. A todos que lhe pediam conselho, recomendava que fizessem sempre o que mais agradasse a Deus. Nada o entristecia tanto como ver Deus ofendido pelos pecadores. Ele mesmo evitava a mais leve sombra do pecado, que, aliás, constituía a prova mais positiva do grande amor que tinha a Deus. O amor do próximo era outro característico na sua personalidade. Esse amor se revelava no zelo pela conversão dos pecadores, na generosidade que o fazia perdoar e esquecer as maiores injúrias, na caridade com que socorria os pobres e necessitados, no desvelo que dispensava aos pobres doentes. Sendo eleito superior geral da ordem, reservou para si o serviço de enfermeiro. Tratar dos doentes era-lhe uma delícia, e era de ver com quanto carinho, com quanta dedicação não se entregava a esse ofício, por todos considerado o mais penoso. Maior ainda, porém, era o zelo que tinha pela salvação das almas.
Para reconduzir alguém ao caminho da fé e da virtude, para fortalecer outros na prática do bem, Fourier não media sacrifícios. A conversão dos hereges, a penitência dos pecadores, a perseverança dos justos, dedicava muita oração, muita mortificação e aplicava muitas vezes o santo sacrifício da missa. A arte cristã representava São Pedro Fourier com um lírio e uma cruz na mão. O lírio interpreta-lhe a santidade, a inocência da alma, a cruz, a penitência e a mortificação. Imaculada conservou Fourier a inocência batismal, fugindo de tudo que pudesse macular. Sendo inevitável tratar com pessoas de outro sexo, sempre se havia com o maior recato e com a maior prudência. Era inimigo declarado de toda palavra menos honesta e de modinhas livres. Como vigário, envidou todos os esforços para extirpar na paróquia o que pudesse ofender a boa moral. A vida de Fourier era a prática de penitência ininterrupta. A alimentação era-lhe a mais frugal possível e ainda assim tomava uma só refeição por dia. Frequentes vezes entremeava dias de completo jejum. Tinha por indumentária um hábito de fazenda áspera e grossa. O leito era uma tábua, livros substituíam o travesseiro e o manto abrigava-o contra o frio. Não satisfeito com essas mortificações, sujeitava o corpo a outras rudes penitências até correr sangue. Nessas práticas todas era a salvação das almas a sua única preocupação. Deus, meu Senhor, julga diferentemente de nós homens, costumava dizer. Se São Paulo receava ser condenado por Deus, muito mais motivos tenho eu para receá-lo. Como prenúncio da morte, Deus mandou-lhe uma febre violenta. Fourier, sentindo a última hora aproximar-se, recebeu os santos sacramentos com uma devoção que a todos edificou. Ora beijava eternamente o crucifixo, ora com os olhos procurava a imagem de Maria Santíssima, enquanto os lábios formulavam a piedosa prece. Maria, mostrai que sois minha mãe. Como mãe minha, sempre vos invoquei, não rejeiteis agora vosso filho adotivo. Pediu que lhe repetissem muitas vezes as palavras: temos um Deus tão bom. A última satisfação que teve foi poder celebrar ainda a festa da Imaculada Conceição. No dia seguinte, aos 9 de dezembro de 1640, sua alma deixou esta terra para entrar no reino eterno do Pai Celeste. Às 11 horas da noite, o santo servo de Deus fez por 3 vezes o sinal da cruz e os olhos fecharam-se-lhe para sempre. Fourier foi canonizado em 1897 por Leão XIII. Reflexões. A virtude do amor de Deus é o traço característico na vida de São Pedro Fourier. O amor de Deus é entre as virtudes o que o domingo é entre os dias da semana, o que o sol entre os astros, o que é a rosa entre as flores, das virtudes a rainha. O amor de Deus é virtude obrigatória para todos que querem ser de Deus. Parece um paradoxo os homens serem obrigados a amar a Deus quando são seus filhos, quando lhe devem tudo o que são e o que possuem. Mas tão afastados andam os homens de Deus nosso Senhor, que é preciso fazer-lhes lembrar essa obrigação de amar a Deus sobre todas as coisas. Os santos cultivaram o amor de Deus até o ponto que evitavam o menor pecado, a mais insignificante falta, receando ofender o seu maior benfeitor. Porque tinham amor a Deus, os mártires iam de bom ânimo ao cárcere, alegres sob uma fogueira, entoavam cânticos de louvor à hora em que eram levados à arena ou ao lugar da crucificação. Porque tinham amor a Deus, os missionários de todos os séculos abandonavam a pátria e a família para dedicar-se ao serviço mais penoso de evangelização dos gentios. Porque tinham amor a Deus, os santos eremitas desfaziam-se das vaidades do mundo para se entregarem na solidão das matas ou do deserto, para viver a pão e água, refeição frugalíssima que repartiam com as feras das selvas. Por amor de Deus, é que milhares e milhares de donzelas deixaram o doce sossego da família para prestar serviços de bom samaritano a pobres doentes e míseros indigentes. Vendo a nossa sociedade rodierna, constatamos um espantoso declínio no amor de Deus. Poucos há que amam a Deus. Bem aplicáveis ao nosso tempo são as palavras de São João. O mundo é mau. O que no mundo há é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida.
Se não queremos perder-nos no turbilhão do mundo, devemos, como santos, conhecer e amar a Deus e servir-lhe, a Ele só. Como santos, devemos começar uma vida de oração, de virtude e santidade, sem nos importar com o conceito de nós formularem os mundanos, os servidores de Belial. Santos cuja memória é celebrada hoje. Em Roma, o martírio do Papa Pio I ordenou a celebração da festa da Páscoa num domingo. Transformou a residência do senador Pudens em igreja, dando a esta o título de Igreja do Pastor. Morto em 155, foi enterrado no Vaticano. Seu irmão Hermas escreveu um livro intitulado Pastor, um dos mais antigos documentos dos padres apostólicos. Na Armênia, a morte dos mártires Januário e Pelágia, no ano de 320. Em Tolkien, o martírio do bem-aventurado Frei José Fernandes, de nacionalidade espanhola, morto pela espada em 1838. Em Ghana, o bem-aventurado Frei José Ewan morreu de fome no cárcere. Salve Maria!